E essa questão de você ter um alinhamento para você não se frustrar é muito importante. Igual eu falei, se eu não me engano, foi no primeiro podcast, que é sobre você ter uma meta grande, mas você também ter metinhas, as metas pequenas. Porque às vezes só você caminhou, estudou, aprendeu pra caramba, só que você não conseguiu tocar na igreja. Aí você vai invalidar todo aquele trabalho que você já teve por causa da sua frustração, que você não conseguiu ainda tocar na igreja. Então, você precisa também estruturar o seu estudo, a sua mente e tudo, para que você também saiba percorrer esse caminho de um jeito que você não vai perder todo o trabalho que você já teve. E o que também falou sobre a questão da personalidade, né? Como ele falou, eu sou uma pessoa mais mole, ele já é uma pessoa mais racional. Então, quando eu tô com muita coisa para fazer, eu fico o tempo inteiro na minha mente. Eu vou dar conta. Mas quando eu vejo que eu não vou dar conta, aí é onde meu mundo desaba. Eu começo a chorar, eu venho no que é desesperada, o que eu vou fazer? E eu sei que ele sempre vai ter uma solução, porque ele é um cara muito racional, então ele já bola um plano ali, não, o que a gente vai fazer para resolver isso? A gente vai fazer isso, e pronto. Mas isso é a minha personalidade, a personalidade dele. Às vezes você é como eu, assim, você tá fazendo tudo o seu máximo, mas de repente alguma coisa ali não deu certo, te bloqueou, e aí você vai simplesmente ficar chateado e vai largar tudo que você já fez. Não, você precisa ter alguém para você ter esse acolhimento. E às vezes você não vai ter uma pessoa física como que mas esse é o poder da comunidade, de você estar junto com pessoas que estão ali no mesmo propósito e cada um com a sua personalidade vai te ajudando e te guiando. Isso também é muito importante, por exemplo, onde você está com um professor, porque ele vai te mostrar, falando assim, você errou nisso, mas é isso que você tem que fazer. Então, às vezes, a frustração é somente uma forma diferente, uma forma negativa de você ver a situação que você tá. Por isso que é importante você saber lidar, e tudo tem um plano, né? Sim. Qualquer situação a gente consegue, se parar para pensar, às vezes com um olhar diferente, você consegue resolver essa situação. Até porque quando tem uma pessoa de fora, consegue enxergar muito mais coisas, mais detalhes do que quem está dentro. Isso é tão incrível que eu vou trazer um exemplo aqui de dentro da igreja, inclusive. Às vezes eu lembro que aqui onde a gente tocava, aqui na igreja, e olha que eu era o líder dos músicos, eu tinha bastante experiência já, mas a gente não consegue ter a percepção quando você está dentro. Eu lembro que o pessoal teve uma época que reclamava muito, os irmãos principalmente, do som, do barulho do que a gente estava tocando, do volume. E aí começou a ter esse questionamento todos os cultos. Tá muito alto, tá muito alto. Eu sempre falava para eles, gente, tá alto, vamos abaixar. Só que chegou um momento que eles continuaram falando que estava alto, mas para mim, olha que eu tinha experiência, eu falava, mas não é possível que tá alto tudo isso que eles estão falando. E aí eu tava dentro, eu tava tocando junto com a banda e eu tava ali perto do som, então eu não conseguia ter essa referência. Mas quem tava fora, que eram os irmãos, conseguia ter uma percepção completamente diferente da minha que tava dentro ali. Então precisava de alguém fora. E a partir do momento que eu parei de tocar para mim poder ouvir eles tocarem, que foi depois que a gente mudou de igreja, aí eu consegui perceber o quão alto que era. Enquanto eu tocava na igreja, eu não tinha essa percepção, porque normalmente as caixas de som ficavam para frente, ou então elas ficavam mais baixo no rumo da nossa cintura, e pelo fato da gente estar em pé, a gente não tinha dimensão do volume que estava tendo. E aí eu lembro que recentemente a gente mudou, inclusive de igreja, tem alguns anos, que eu já comentei com vocês, teve o congresso dos jovens, era dos jovens, né, que a gente veio aqui, era o congresso dos jovens, e eles chamaram a gente para poder vir, e eu vim e sentei lá no fundo, eu e a Geice. E aí eu tava não dentro ali, tocando junto com a banda, participando, eu tava fora daquilo e ouvindo eles tocar. E o som tava muito alto, absurdo de alto. E aí eu consegui perceber e ter essa dimensão do quão alto que é para quem tá lá atrás. Mas para quem tá tocando, não parece que tá tão alto assim. Então, para mim conseguir uma solução para eles abaixar o som é muito mais fácil, porque eu tô tendo uma outra visão, um outro olhar, estando fora, e ao invés de eu estar tocando. E é isso que acontece com algumas pessoas, que às vezes estão tendo dificuldades para conseguir estar tocando na igreja ou para estar desenvolvendo. Eu vejo que alguns irmãos, principalmente, que são mentorados por mim, às vezes fala pela a situação que estão passando na igreja, às vezes comenta, professor, fui tocar na minha igreja e os irmãos falaram que eu estou tocando errado. Ou então fala, estou tocando de uma forma diferente, que eu poderia fazer de outro jeito. Eles me passando
exatamente essas informações, fica muito mais fácil de eu direcionar e dar uma resposta para elas. Agora pensa você que está sozinho. Você não tem experiência ainda, não sabe nem o que estudar, e aí você passa por uma situação dessa. E aí a própria banda da sua igreja, os músicos, que teoricamente era para estar te ajudando, eles vão e te criticam. Como que você vai perguntar para alguém aonde você vai recorrer para conseguir saber como resolver esse problema? Se você não tem alguém do lado de fora, não vai ser a banda da sua igreja que vai conseguir solucionar. Até porque, às vezes, as bandas das igrejas já têm músicos avançados, músicos que já tocam há muito tempo, que têm experiência, que provavelmente eles não vão ter paciência com você que está iniciando, ou não vai ter esse discernimento de conseguir te direcionar para o melhor caminho. Agora, quando você tem alguém para poder te acompanhar, te mostrar o caminho, fica muito mais fácil. Então, quando a gente está dentro, a gente não percebe. É exatamente essa questão da frustração. Às vezes você já está frustrado há muito tempo, mas não sabe para quem recorrer, para quem desabafar, ou para descobrir o que você tem que fazer diferente para você conseguir resolver esse problema de não estar conseguindo ter resultado. Então, ter alguém te acompanhando, te mostrando a direção, é sempre muito mais fácil. E aí entra o nosso segundo ponto, que é a importância de aprender com os erros e tentar novamente. Porque se você sabe aonde você está errando, sabe o que é que está te barrando, você consegue traçar um plano para eliminar esse problema, né? Então, aí entra a importância de você identificar primeiro os erros e aí você vai aprender a lidar com eles e criar um plano para traçar, para resolver esse problema. Tem alguma dica que você passa para eles assim de como identificar esses erros ou momentos que estão travando eles? Olha só, eu tenho uma resposta ruim para isso. Porque é muito difícil também, novamente, que eu falei anteriormente, quem está dentro identificar. Até, inclusive, eu sempre falo para vocês, algumas pessoas chegam para mim, até é um exemplo também que eu sempre perguntava para as pessoas. Eu chegava e falava, você sabe tocar de ouvido? Não. Eu sempre perguntava para as pessoas, e aí, você é afinado? A primeira coisa que eu perguntava, você é afinado para quem queria aprender a tocar de ouvido? A grande maioria falava, não, ficava super com medo. Eu falava, primeiro, você nem sabe que você é desafinado ou não. Porque se você soubesse, tivesse essa consciência, você teria corrigido. Então, quem é desafinado nem sabe que é desafinado. Então, é exatamente a mesma coisa. Quem não está tendo resultado é exatamente porque não sabe onde estão sendo os erros. E é muito difícil da gente conseguir, sozinhos, identificar qual que é o erro. Porque se fosse simples assim, você saber exatamente qual é o erro, você conseguiria ir exatamente na solução e conseguiria aprender. Se fosse tão simples assim, todo mundo conseguiria aprender qualquer coisa muito rápido. Por que normalmente a gente precisa de ajuda? Por que a gente entrou, por exemplo, na mentoria com o Érico? Por que você fez seu curso de fotografia, de edição? Porque sozinho você não era capaz de identificar quais eram os erros que você estava cometendo ou que estava te impossibilitando de realmente ter resultado. Você fica cego, né? Às vezes você tá ali tentando, falando, mas eu tô fazendo tudo certo. Só que na verdade não. Não, exatamente. E o mais incrível é que a solução normalmente é simples. E a gente sempre tenta buscar a solução da forma mais complexa. O que é que a gente pensa? Não tô tendo resultado, então vou me esforçar mais. Eu já falei algumas vezes, gente, sobre isso. Não tem a ver com esforço. Porque se tivesse a ver com o esforço, quem tem mais tempo estudando música seria os melhores músicos. Tem irmãos que eu conheço que têm mais tempo estudando música do que eu tenho de idade. Eu tenho 33 anos, vou fazer 34 esse ano. Eu conheço pessoas que já tocam há 40 anos. É muito mais tempo do que eu tenho de idade. E essas pessoas não sabem 10% do que eu sei. Então não tem a ver com o quanto de esforço ou quanto tempo que você está tentando aprender. Porque se você estiver estudando do jeito errado, você talvez vai passar o resto da sua vida e não vai conseguir aprender. Isso quando algumas pessoas não desistem no meio do caminho por se frustrar por não ver resultado. E às vezes a gente pensa, não estou tendo resultado, vou estudar mais. Aí não está tendo resultado, vou estudar mais ainda. E chega uma hora que você não consegue estudar mais por falta de tempo e o resultado continua sendo o mesmo. Então, se você não consegue descobrir exatamente quais são os erros que você está cometendo, que está te impedindo de conseguir tocar, isso já é um sinal de alerta. Isso mostra que você não sabe.
E para a gente poder aprender, a gente tem que primeiro identificar que a gente está travado. Aí isso sim a gente consegue. Então a única coisa que é possível a gente fazer é identificar que a gente não está tendo resultados. Como que você identifica se você não está tendo resultados? É só você, se você já estuda há um ano mais ou menos, olha para trás e vê o que você deveria saber ou se compara com alguém que você tem como referência que dentro de um ano conseguiu evoluir muito mais. Novamente, entra o grupo, por isso que é muito legal. Quando você faz parte de um grupo, igual a gente tem o nosso grupo no WhatsApp exclusivo para os nossos alunos, lá tem vários alunos que começam juntos, até por isso que a gente trabalha com turmas, e aí você consegue ver alguns alunos que se destacam muito rápido e outros que vão medianos. Só que se você está lá dentro, você consegue se equiparar com os alunos, você começa a ver o nível de cada um. E às vezes você vê, e não é uma disputa ruim, é uma disputa sadia. Você vê que o irmão começou junto com você e está começando a desenvolver mais. O que você tem que pensar? Se ele está conseguindo, eu também sou capaz. Então preciso correr para me estudar. Então tenta identificar, primeiramente, se você está tendo ou não está tendo resultado. Se você se sente travado, ou se já faz um ano, ou muito tempo que você está tentando aprender e você não sai do lugar, isso quer dizer que você precisa descobrir onde você está errando. Agora, como descobrir onde eu estou errando? Sozinho, infelizmente, não é possível você descobrir. Como eu disse anteriormente, se fosse possível, a gente conseguiria aprender tudo sozinho, mas não é verdade. Então, a partir do momento que você está travado, procure ajuda para você conseguir encurtar muito mais o seu caminho. E olha só, galera, nos dias 29, 31 de maio, dia 1 e 2 de junho, sempre às 21 horas, vai acontecer a jornada Tecladista Preparado para Tocar na Igreja. Um evento 100% online gratuito, onde você vai ter um plano perfeito para ser um tecladista preparado para tocar na igreja. Se você tem o objetivo de aprender a tocar teclado para estar adorando a Deus com excelência aí na sua congregação, esse evento é para você. Você vai descobrir como você vai conseguir tocar teclado na sua igreja de forma rápida e descomplicada, mesmo sendo iniciante do absoluto zero. E o que você vai aprender na jornada Tecladista Preparado para Tocar na Igreja? Você vai ter um plano perfeito onde você vai ter um caminho direcionado, um passo a passo, onde eu vou trazer para vocês os principais temas e pilares para você conseguir estar se desenvolvendo. Quais são eles? Na aula 1, eu vou trazer para você por onde começar a estudar para ser um tecladista preparado para tocar na igreja. Na aula de número 2, você vai ter a forma correta, mais fácil e bonita de tocar teclado, e você vai ver como é mais rápido conseguir tocar os louvores e se desenvolver sabendo tocar usando os encadeamentos de acordes, que você encontrar as notas o mais próximo possível, e é uma das formas que os grandes tecladistas preparados para tocar na igreja normalmente utilizam. Na aula 3 vai ser uma das aulas mais importantes, você vai ter a rota completa de estudos para ser um tecladista preparado para tocar na igreja, que você vai ter um cronograma do zero ao avançado, e mesmo se você já toca há algum tempo e se sente travado, não sabe exatamente o que estudar, aonde você está travado, você vai conseguir descobrir com esse cronograma o que você deixou de estudar, que você vai poder dar alguns passos para trás para ter essa base completa. E para você que já toca há algum tempo, ou se você nunca relou a mão no teclado ou está no início, ali você também vai ter esse plano completinho, correto, para você conseguir estar se desenvolvendo. E na nossa aula de número 4, você vai descobrir qual o seu tipo de ouvido e como desenvolvê-lo para conseguir tirar os hinos de ouvido, e descobrirá que isso não é dom e sim técnica. Você vai ter os primeiros passos para conseguir estar desenvolvendo o seu ouvido para tocar aí na sua igreja com segurança. Para fazer a sua inscrição é muito simples, é só você colocar o seu nome e digitar o seu e-mail e clicar em fazer as inscrições. Por quê? Você se inscrevendo, você vai garantir o link das aulas, e depois você vai clicar aqui em fazer sua inscrição e vai ter uma segunda página onde vai ter um grupo do WhatsApp exclusivo, que é um grupo silencioso. Você não vai ficar recebendo mensagens de outras pessoas, é só para ser notificados das aulas e para vocês receber os materiais de apoio. Todas essas aulas vão ter materiais de apoio que eu vou estar disponibilizando para vocês, para quem estiver dentro desse grupo do WhatsApp, e assim você garante a sua vaga. Então, dia 29 e 31 de maio, 1 e 2 de junho, sempre às 21 horas, a gente tem um encontro marcado para a nossa jornada Tecladista Preparado para Tocar na Igreja. Faça sua inscrição e nos vemos lá.